já fez a sua oração? Você já buscou a presença de Deus? Então faça a sua oração, busca, gente, busca. Hoje nós temos um tema bastante interessante aí, né, irmão? Sobre buscar a Deus, né, irmãos? Buscar um nível de intimidade mais profundo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito, tá bom? Estamos aqui ao vivo, deixa eu voltar ali na plataforma aqui do YouTube. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu tô sentindo que hoje a nossa live não está sendo entregue. Ontem eu já entrei, já colou em 10 pessoas assistindo, 15 pessoas assistindo, mas hoje está um pouco aí que travado aí, né, irmãos? Hoje está um pouco que travado aí a nossa live, mas ok, gente, eu vou continuar ministrando aqui. Irmãos, o tema da nossa live hoje é níveis de espiritualidade. Níveis de espiritualidade. Qual nível de espiritualidade você está com Deus? Porque quando a gente abre a Bíblia, já vou abrir a Bíblia, mas antes nós temos que fazermos uma oração para Deus abençoar a nossa live, né, irmãos? Vamos fazer uma oração primeiramente. Querido amado, glorioso Deus, agradecemos por essa manhã de quinta-feira. Te agradecemos pela sua bênção, Senhor, sobre a nossa vida. Que a tua virtude, que a tua unção, Senhor, venha alcançar todos os nossos seguidores, todos os nossos telespectadores, todos aqueles, meu Pai, que estão comigo nesta mesma visão, meu Pai. Que o teu poder, que a tua unção esteja sobre a nossa vida nesse dia especial que está raiando, Senhor. Que a sua presença venha nos direcionar, que a sua presença venha nos abençoar, ó Deus, lançando por terra todo tipo de barreira, lançando por terra, ó Deus, todo tipo de impedimento, que a tua virtude, que a tua unção, Senhor, venha fazer coisas gloriosas em nome de Jesus. Graças a Deus, fica conosco nesta live, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa live nessa manhã tem como base níveis de espiritualidade. Você sabia que existem níveis de espiritualidade? Eu vou colocar aqui, irmãos, como base, tá bom? Para o tema abordado aqui, eu vou colocar como base o Salmo de número 105, tá bom? Salmo de número 105, ali no seu versículo de número 4, vai ser a base, tá bom? Vai ser a base da nossa live hoje, porque são níveis de espiritualidade. Eu quero ler aqui o Salmo de número 105, no seu versículo de número 4, tá bom? Salmo 105, versículo de número 4, que diz assim, olha, buscai ao Senhor, buscai a sua força e buscai a sua face continuamente. Eu vou repetir. Buscai ao Senhor, buscai a sua força e buscai a sua face continuamente. Irmãos, quando nós pegamos esse versículo bíblico, você vê que ele está separado em 3 partes, né? Primeiro, buscar ao Senhor. Segundo, buscar a sua força. Terceiro, buscar a sua face. Aqui fala sobre 3 níveis, irmãos, de espiritualidade. O primeiro nível, irmãos, é buscar ao Senhor. Amém? Muitos buscam a Deus, né, irmãos? Esse é o primeiro nível, buscar ao Senhor. Tem gente que fica num nível que aprendeu a buscar a Deus, aprendeu a orar, aprendeu a entrar na presença de Deus. Mas Deus não quer, irmãos, que nós fiquemos apenas nesse nível, sabe? Fazer uma oração para Deus apenas no momento que a gente precisa, fazer uma oração para Deus mudar o quadro de uma situação, fazer uma oração para Deus agir em uma causa na qual nós não vemos saída para resolver um problema, uma dificuldade. Tem gente que busca o Senhor. Buscar a Deus é bom, né, irmãos? Tanto é que
Lá em Jeremias 29:13, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitos buscam a Deus, irmãos. Mas Deus não quer que você apenas busque a Ele. Deus quer que você venha para um nível mais profundo de espiritualidade. Esse é o tema da nossa live. Tá bom? E o tema hoje está com base no Salmo 105, no seu versículo de número 4. Buscai ao Senhor, agora outro nível aqui, ó. Buscai a sua força. Amém? Buscar a sua força. O que é buscar a força de Deus? Você sabe o que é a força de Deus? A força de Deus é a presença do Espírito Santo, irmãos. A força de Deus é o poder de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus. A força de Deus é você buscar, irmãos, a presença de Deus. Ok, gente? Então, você tem que sair daquele nível de apenas buscar a Deus, né? Eu vou buscar a Deus para Deus resolver um problema para mim, eu vou buscar a Deus para Deus abrir uma porta para mim, eu vou buscar a Deus por isso, por aquilo outro. Você tem que sair desse nível. Agora, passar para o segundo nível, que é um nível mais profundo, irmãos. Buscar a força de Deus. Buscar a presença do Espírito Santo. Você deve buscar. Porque lá em Filipenses diz, Paulo falando para a igreja de Filipe, né? Que todos buscam o que é seu e não aquilo que é de Cristo Jesus, né? As pessoas só estão buscando a Deus para satisfazer os seus desejos pessoais. E não estão buscando aquilo que é de Cristo Jesus, né? Então, nessa manhã, Deus está dizendo que Ele quer nos levar num nível mais profundo. Ele quer que nós passemos a buscarmos a força dEle. Que é a presença do Espírito Santo. E eu sinto a presença do Espírito Santo nessa manhã especial de quinta-feira, dia 21/8/2025. O tema da live hoje é níveis de espiritualidade, irmãos. Então nós queremos alcançarmos níveis mais profundos. Uma certa feita, no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, Deus deu uma visão para Ezequiel sobre a torrente das águas purificadoras. O que é a torrente das águas purificadoras? Deus revelou para Ezequiel o mundo espiritual. Deus revelou para Ezequiel um rio, irmãos. Um rio. E nesse rio havia profundidades. Quando nós lemos o capítulo 47 de Ezequiel, exemplo, no capítulo 47 aqui de Ezequiel, estou no livro de Isaías, aqui é Ezequiel, eu estou no livro de Isaías. Quando a gente lê o livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 47, gente, eu vou ler aqui para vocês, quando fala sobre profundidades espirituais, diz assim, ó, versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar por águas que me davam no tornozelo. Aqui é um nível de espiritualidade, irmãos. Águas que dão no tornozelo. Quantas pessoas estão entrando no rio do Espírito, mas não se aprofundam? Só estão buscando a Deus, irmãos. Só estão buscando a Deus para Deus satisfazer os seus desejos espirituais e pessoais, né? Melhor dizendo, seus desejos pessoais. Então, amados, nós precisamos nos aprofundarmos no rio do Espírito, irmãos. Nós precisamos alcançarmos um nível de espiritualidade, mais profundo com Deus. E esse, irmãos, tem que ser o propósito.
Esse tem que ser o propósito. Estou aqui ao vivo, não pode fazer nenhum barulho aqui, senão vai sair o microfone capita aqui, tudo de barulho que faz. Deus abençoe. Eu estou falando aqui com a família aqui, tá bom, gente? Nós estamos aqui ao vivo com vocês. São exatamente aí, ó, 8h09. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos falando sobre níveis de espiritualidade, tá bom? Níveis de espiritualidade. A base da nossa mensagem se encontra no Salmo de número 105, no seu versículo de número 4, que diz assim: buscai ao Senhor e buscar a sua força, buscai a sua face continuamente. Dividindo esse versículo bíblico do Salmo 105, versículo 4, fala sobre 3 níveis de espiritualidade, irmãos. Buscar ao Senhor, buscar a sua força e buscar a sua face continuamente. Amém? Qual nível de espiritualidade você está? Agora nós estamos passando para o livro de Ezequiel, ali no seu capítulo de número 47, eu estou fazendo menção aqui para vocês do capítulo 47, no versículo de número 3, que Deus levou Ezequiel a um nível de águas que davam no tornozelo, irmãos. Águas que davam no tornozelo. Esse é o primeiro nível, tá bom? Mas a Bíblia diz que Deus, aqui no versículo de número 4, levou Ezequiel ao nível de águas que davam nos lombos, irmãos. Águas que davam nos lombos. Então, Ezequiel, ele chegou em um nível mais profundo. Agora, quando nós passamos aqui para versículos mais aprofundados, né, irmãos? Versículos mais aprofundados, no versículo 5, por exemplo, de Ezequiel 47, Deus levou Ezequiel às águas que só podiam passar a nado, que era um nível mais profundo ainda, irmãos. Então, qual nível de espiritualidade você está? Águas que dão no tornozelo do seu pé? Águas que dão nos lombos, na sua cintura? Ou você está mergulhando numa profundidade maior com Deus? Eu quero estimular você a vir para um nível de profundidade espiritual mais profundo, irmãos. A base aqui para o tema da nossa live, que fala sobre níveis espirituais, é o Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor, que é o primeiro nível, né? Tem muita gente que busca a Deus. Busca a Deus para Deus resolver um problema, busca a Deus para Deus abrir uma porta, busca a Deus para Deus mudar o quadro de uma situação, busca a Deus para Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida, um milagre. Buscam a Deus por aquilo que Deus pode oferecer a elas. Mas Deus quer que você venha para um nível mais profundo. Quando a gente passa para a parte B do Salmo de número 105, versículo 4, buscai, primeiro, buscai ao Senhor, agora, buscai a sua força. O que é buscar a força de Deus, irmãos? É buscar o Espírito Santo, irmãos. É buscar a presença de Deus, buscar a força de Deus. Quando você começar a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, o Espírito Santo, ele vai vir sobre a sua vida. A presença de Deus, ela vai vir sobre a sua vida. E quando a presença de Deus ela vier sobre a sua vida, Deus vai começar a te revelar profundidades maiores com Ele. Então saia daquele nível de buscar a Deus. Ah, Deus, eu estou buscando o Senhor para o Senhor me abençoar nisso. Ah, meu Deus, eu estou buscando ao Senhor para o Senhor abençoar naquilo. Ah, eu estou buscando ao Senhor porque eu preciso que o Senhor abra uma porta para mim. Ah, eu estou buscando ao Senhor porque eu quero que o Senhor, meu Pai, faça algo impossível se tornar possível na minha vida. Saia desse nível, irmão. E passa a entrar no nível mais profundo de buscar a força de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, que eu estou sentindo nessa manhã de quinta-feira a presença do Espírito Santo de Deus.
Quando nós buscamos a força de Deus, quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, irmãos, o Espírito Santo passa a nos levar a um nível de profundidade maior com Deus. Então, o tema da nossa live hoje é níveis de espiritualidade. Níveis de espiritualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Salmo 105, versículo 4, ele relata sobre níveis de espiritualidade. Primeiro, buscai ao Senhor, um nível de espiritualidade. Agora, entrando num nível mais profundo, ó, buscai a sua força, ó, um nível mais profundo, buscar o Espírito Santo. Agora, a terceira parte do Salmo de número 105, versículo 4 é buscai a sua face. O que é buscar a face, irmãos? Buscar a face é querer uma intimidade maior com Deus. E isso é para poucos, hein, irmãos? Isso é para aquele que saiu daquele primeiro nível. Eu vou buscar a Deus para Deus fazer um milagre na minha vida. Eu vou buscar a Deus porque eu estou endividado, eu preciso que Deus me ajude a pagar essa dívida. Eu vou buscar a Deus para aquilo que eu estou precisando. Não, é um nível mais profundo. É um nível agora de buscar a força de Deus, que é buscar o Espírito Santo. E quando nós passamos a buscar a força do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos levando a um nível mais profundo com Deus, e nós passamos para o terceiro nível, que é buscar a face de Deus. Amém? Esse é o nível que Moisés chegou, Elias chegou, né? Esse é o nível que Jesus tinha com Deus. O nível Peniel, que a Bíblia diz, né, irmãos? O nível um nível face a face com Deus. Um nível que esses homens aí, irmãos, que buscavam mesmo a força de Deus, né, irmãos? Buscavam a Deus, buscavam a força de Deus e buscavam a face de Deus. Irmãos, Moisés, ele orava 40 dias no monte, irmãos. Jejuava. Daniel, lembra? Daniel... A Bíblia diz que Daniel ele tinha o costume de orar 3 vezes no dia, irmãos. Você vê o nível de espiritualidade que Daniel chegou? Ezequiel, que eu acabei de ler nas Torrentes das Águas Purificadoras, capítulo de número 47, que Deus até revelou a visão do Vale dos Ossos Secos para ele, ali no capítulo de número 37. João, na ilha de Patmos, Rebadaracebe Revaz. É desse nível que eu estou falando, irmãos. Então saia desse nível de águas nos tornozelos. Eu estou no mundo espiritual, aí nos rios do Espírito, eu estou com água nos tornozelos. Não, vem para mais fundo. Vem para águas que dão nos lombos, irmãos. Águas que dão na cintura. E não fica acomodado com águas que dão na cintura, não. Começa a mergulhar, começa a se aprofundar nas coisas de Deus, passe a orar mais, passe a ler mais a Bíblia, passe a se consagrar mais. Assim diz o Senhor. Eu quero te levar a níveis de espiritualidade mais profundas comigo. Mas para você alcançar esse nível de espiritualidade mais profundo, você precisa se consagrar mais. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a minha Sagrada Escritura. Você precisa viver uma vida de santificação diante da minha presença. E se você se santificar da maneira que eu quero que você se santifique, eu vou te levar a níveis de espiritualidade mais profunda comigo. Assim diz o Senhor. Aleluia! Que bênção, irmãos. É muito bom sentir a presença de Deus, é muito bom profetizar. É muito bom estar nesse nível de espiritualidade, irmãos, que é para poucos, viu? Porque nem todos querem pagar
pagar um preço para sair do nível de apenas buscar a Deus pelaquilo que Deus pode lhe oferecer. São poucos que passam a buscar a força de Deus. Eu estou com base aí no Salmo 105, versículo de número 4. Buscai ao Senhor, buscai a sua força e buscar a sua face. Tá bom? 3 níveis de espiritualidade. São poucos que querem sair do nível de apenas buscar a Deus por aquilo que ele pode oferecer e vir para o nível de buscar a força de Deus, que é o Espírito Santo. E quando nós passamos a buscar o Espírito Santo ele tem o objetivo, o propósito, o intuito de nos levar a um nível face a face com Deus. E é esse nível que eu tenho procurado chegar a cada dia, irmãos, para profetizar sobre a sua vida. Então, todos os dias eu estou aqui numa live, guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Eu pergunto para Deus, antes de fazer as minhas lives, o que ele deseja que eu ministre. Eu estava perguntando para Deus qual seria a ministração desta manhã, e Deus falou sobre o tema de níveis de espiritualidade. Tá bom? Que você alcance um nível de espiritualidade mais profundo com Deus, que você alcance níveis de intimidades maiores, que você receba revelações precisas que vêm do alto sobre a sua vida. É o que Jesus falou para os discípulos, né? Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, além da Judéia. Ou seja, eu vou vos encher do Espírito Santo, não para ficar rodando. Tem gente que acha, eu vou me encher do Espírito Santo, ficar rodando. Não é isso, irmãos. Se encher do Espírito Santo é você passar a emprestar a sua vida para Deus alcançar vidas, irmãos. Amém? É o que diz lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. É o que diz lá em Isaías 61. É isso mesmo? Deixa eu ver, eu estou pegando a Bíblia aqui. É o que diz lá em Isaías 61, gente. Que diz assim, olha. O Espírito do Senhor, aqui ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Ser cheio do Espírito Santo, quem busca a face de Deus entende que Deus quer a nossa vida emprestada para alcançar vidas. Tem muita gente sofrendo longe da presença de Deus. Então vem para um nível mais profundo com Deus. Busque mais a Deus, se santifique mais e eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida poderosamente. Amém, queridos? Irmãos, hoje o algoritmo não entregou a nossa live, tá bom? Eu não sei se eu deixei a minha live aqui privada também. Pode correr o risco, né? Pode correr o risco aqui da minha live estar privada também. Eu não sei aqui, gente. Vou ver se a minha live está privada aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu gerenciar aqui para ver se a minha live está privada. Gente, mas o que importa é que o conteúdo foi ministrado. Não, a minha live está pública aqui, ó. O algoritmo não entregou a minha live hoje, mas não tem problema. Amém? O conteúdo vai estar aí na íntegra e eu estimulo você a seguir o meu canal, a compartilhar, porque todos os dias, às 8 horas da manhã, o pastor Messias aqui entra ao vivo, guiado e direcionado pelo Espírito Santo, para abençoar você através de palavras proféticas, tá bom? Olha, que você alcance esse nível de espiritualidade mais profundo com Deus, e eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem para você. Eu tenho certeza que Deus vai se alegrar de você e você vai se alegrar de estar chegando em um nível mais profundo com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima live, hein?